Vamos começar mais um Homens Máximo, né? AD, da Assembleia de Deus, região João Pinheiro, Califórnia, Dom Bosco, Califórnia 2. Todos são bem-vindos, mas ainda vai chegar mais algumas pessoas aí, então eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia em 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18 diz o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa esperança. Senhor, nós colocamos a esperança em Ti. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tem algo precioso que nos aguarda. Sabemos, ó Deus, que tem algo extraordinário que nós não vemos, mas nós cremos. Senhor, nós andamos por fé. Deus, então, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa live de hoje, para que cada pessoa que está aqui hoje assistindo essa live, que não entrou, que ainda vai entrar, Senhor, ela possa ser alcançada. Abençoa nosso convidado de hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ser conosco. Bom, pessoal, é isso aí. Bem-aventurado, fixamos olhos naquilo que se não vê, né? Normalmente o que vê nós já sabemos o que é, né? São as árvores, prédios, aviões, pôr do sol, são as coisas que nós vemos, né? Mas a Bíblia está nos exortando a fixar os olhos naquilo que se não vê, né? Quando nós trabalhamos por reino, quando nós dedicamos nossa vida a amar alguém, são coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Nós sabemos o que irá acontecer quando nós decidimos amar alguém. Até porque o amor, ele está muito mais ligado ao sacrifício. Sabemos o que nos aguarda a vida eterna. Sabemos de todas essas coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas são fundamentais. E nós não podemos perder o foco exatamente do que se não vê. Porque o que vê, de uma certa forma, está sobre o nosso controle. Até certo ponto, está sob o nosso controle. Agora, o que se não vê, o que nós não vemos, está sob o controle do Eterno. E nada melhor do que estar sob o controle do Eterno. Aqui tem convidado, tem pessoas aqui que parece que te conhecem, ó. Priscila Souza, Carolina Minha irmã. Santos. Minha irmã. É o Missionária. povo lá do Rio. Ó, missionária Alexire Batista. Muito bom. A irmã Marisa também acabou de entrar. Bem-vinda a todos vocês, viu? É uma honra para nós, homens, ouvir essa semana, a Semana das Mulheres. Amanhã, quem vai fechar a nossa live amanhã é a Priscila, doutora Priscila. Hoje a pastora Fabiana vai nos dar a palavra, segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui para alimentar, viu, pastora? Fique à vontade, vou te passar a palavra, fique à vontade, fazer sua apresentação, nos dar uma saudação, estamos aí. Agora é com você, minha querida. Jesus abençoe. Amém. Bom, primeiramente, a paz a todos, né? É sempre um prazer falar da palavra de Deus, seja ela onde for, né? Seja em cima de um púlpito, seja numa live, seja numa visita, seja numa praça. Além de ser um prazer enorme, é uma grande responsabilidade. E sempre dá aquele friozinho assim na barriga, seja ela onde for, né? Sim. E sempre fico, assim, preocupada, atenta à voz do Espírito Santo, para que o Senhor colocasse no meu coração algo para falar. E o Senhor nos deu uma palavra, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O pastor Giniton já trouxe aqui uma palavra para nós iniciarmos no início dessa live. E eu gostaria de colaborar com mais uma palavra, já de entrarmos logo na palavra, onde vai falar sobre homens, né? Já que o logo
homem máximo. Vamos fazer valer a pena essa palavra aí, né? Forte. Homem, na realidade são duas palavras fortes. Homem e máximo, né? Que nós possamos ser o número 1 de Deus, né? Porque nós temos que sempre ser o melhor e fazer o melhor para o Senhor, para o reino. Afinal de contas, Ele fez o melhor por nós, né? O nosso Deus enviou o seu único Filho, fez o melhor por nós. Jesus, chegando aqui, fez o melhor para o Pai, obedecendo e executando a missão que o Pai lhe ordenou, fazendo o melhor para nós, que é morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, e continua a fazer o seu melhor, que é estar à destra do Pai e interceder por mim e por você. Ainda que não consigamos chegar ao homem máximo ou à mulher, né, sábia, o Senhor é aquele que está sempre lá. O Senhor Jesus está sempre lá, à destra do Pai, a interceder por mim como mulher e por vocês aí, homens. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18, o verso 21. Verso 21 do livro de Êxodo, do capítulo 18, que vai dizer exatamente assim: Tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Vou ficar somente aqui nesse versículo, e dentro deste versículo tem uma mensagem, e eu gostaria de compartilhar outros versículos mais à frente, onde o Senhor, Ele coloca no meu coração que, além de eu ter um testemunho dentro deste contexto, dessa história, onde tem uma conversa entre Moisés e seu sogro, Jetro, né? Jetro pega sua filha Zípora, juntamente com seus 2 netos, e vai ao encontro de Moisés, onde ele ouve falar do que Deus fez, dos feitos que Deus fez através do seu genro, né, Moisés, com a libertação do povo, né, com o que aconteceu com o faraó, e ele fica maravilhado. E ali ele começa a acompanhar Moisés o dia a dia dentro, né, daquela multidão de pessoas, de homens e de mulheres e crianças. E o mais interessante é que a gente vai colocar aqui algo assim, que Jetro não era apenas o sogro de Moisés. Ele era um homem idôneo e também muito sábio. E o interessante também aqui é que Moisés, ele para ouvir. E um grande homem de Deus, ele precisa parar para ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jetro conversava muito com Moisés, e Moisés o ouvia muito. Então a gente vai ver aqui, num contexto, que Moisés está muito atarefado, está cansado, ele já não tem mais uma idade de jovem, de juventude, ele já tem uma certa idade, e o dia a dia estava cansando ele, não tinha tempo nem para ele mesmo, que dirá para sua esposa, e para os seus filhos, e para o seu sogro. E até que Jetro, observando o dia a dia, chega para ele e fala exatamente o que a gente leu. E tu, dentre o povo, procura homens capazes. E que homens são esses? São homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. A gente vê aqui que Jetro auxilia e ajuda Moisés numa administração. Quando tem homens de verdade numa situação onde a população ou o povo, né, estou colocando assim, ou a igreja oprime
alguém tem que chegar para esse líder e falar, ó, vamos organizar melhor, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela vai me dizer que tudo tem com ordem e decência, né? E eu fico maravilhada de rever, de reler essa palavra, aonde eu tenho um testemunho que um belo dia, na minha casa, ainda casada, não tinha filhas ainda, e eu queria que Marcos, meu esposo, fizesse algo para mim. Na minha casa no Rio eu tenho um porão. E aí eu queria que ele descesse no porão e fizesse algo para mim, e naquele momento ele não podia fazer. E aí eu queria exatamente naquele momento, né? Geralmente mulher é assim. E aí eu pedi para ele fazer, ele falou que agora não dava, que faria depois, tal. E aí eu, muito chateada, não quis esperar e fui à frente dele para poder fazer o que eu tinha pedido. E ele falou assim para mim, Fabiana, escuta, Jéssica. Essas foram as palavras do pastor Marcos para mim na época, e que eu trago isso até hoje para mim. Fabiana, escuta Jetro. Escuta Jetro. Espera, eu vou fazer, mas espera, Fabiana, escuta Jetro. Irmãos, eu não escutei Jetro. Desci, fui fazer o que eu pedi para ele fazer e fui acometida de um acidente. Então, é o que eu falei no início, a gente precisa parar para ouvir. Ouvir, guardar e esperar, né? Ter a paciência lá de Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. E interessante é que eu furei o meu pé. Eu furei o meu pé, subi chorando, e enfiei o pé no prego, e aí Marco falou, eu falei para você escutar Jetro, você não escutou Jetro. Então, algumas vezes, até hoje, ele faz essa lembrança assim, Fabiana, escuta Jetro. Na mesma hora, irmãos, eu escuto, porque eu nunca mais quero furar pé. Então, assim, o interessante aqui é que dentro dessa palavra a gente vê alguém se colocando ajudar a um grande líder. Você pode ser um grande líder. Você pode ter um excelente caráter, muitos talentos. Mas, às vezes, é necessário realmente alguém chegar e falar, ó, você precisa melhorar. Você é bom. Deus te escolheu, mas você precisa melhorar. E nós ouvirmos isso, né? Guardar e esperar. O interessante aqui é que o versículo vai dizer que Jetro fala assim, procura homens capazes, procura homens tementes a Deus, procura homens de verdade. Para quê? Para que você possa o eleger como maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 10, ou seja, delegando a outras pessoas para que a obra fosse feita relaxadamente e que Moisés tivesse o tempo para falar com o próprio Deus face a face. Que é importante a administração, é importante o homem ele ter um segmento com a ordem, a decência, mas também nós temos que ter a intimidade com o Senhor, né? Então, enquanto Moisés não tinha tempo de buscar o Senhor, só tinha tempo de resolver os problemas daquela população enorme, gigantesca, ele não tinha tempo de subir e falar com o Senhor, falar com o próprio Deus. Então, Jetro enxerga isso e vê que ele precisa, senão você acaba morrendo espiritualmente e fisicamente, porque se a gente for olhar, a gente acaba se estressando, se entristecendo, e o homem, né, ele é dotado de algumas fraquezas. Com isso pode vir não somente o cansaço, mas uma ira, um estresse, enfermidades, doenças, más interpretações. Então é necessária essa balança do homem buscar a Deus e do homem buscar as coisas da administração, fazer tudo conforme a ordem, né, e a decência ela nos exige.
E eu gostaria de deixar dentro desse contexto alguns versículos, né? Gostaria de ler com os irmãos, baseado lá em Êxodo 4:1-17. Moisés, Deus requisita Moisés para libertar o povo do Egito, porque Deus já o havia capacitado para isso, né? Tudo tem o seu tempo, né? Diz Eclesiastes que tudo há um tempo determinado, e Moisés teve o tempo do preparo e agora é o tempo da guerra. E o mais interessante é que Deus ele não chama meninos para a guerra. Deus ele chama homens para a guerra. Porque meninos não vencem guerra, né? Meninos não vencem batalhas, porque meninos olham como meninos. Aí o interessante é que você pode até perguntar assim, irmão Fabiano, mas e Davi? Davi era menino. Davi era menino em idade. O que eu estou colocando aqui é você pode ser menino, mas ter maturidade. Pode ser menino, pouca idade, mas já ter um caráter de um homem de Deus, um homem de verdade, que foi o caso de Davi, né? Davi, ele ainda é menino, mas ele consegue enxergar a dificuldade dos soldados de Israel, a dificuldade do rei Saul, o medo, né? E o que ele faz? Ele fala, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele é menino, ele é de pouca idade, mas o que ele faz ali, toma a atitude de um grande homem. Então, ele vence guerras, não porque ele tem pouca idade, ele vence guerra porque ele é um homem de verdade, um homem sem avareza, um homem com um caráter seguro naquele que chamou, que é o próprio Deus. Tá me ouvindo direitinho, pastor Gilton? Tá? Agora, tá me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo direito? Tá, de vez em quando dá uma picadinha, mas dá para ouvir. Eu tô te vendo, mas em outro aparelho. Em outro aparelho que eu tô te vendo. E é interessante o que a pastora vem dizendo, porque ela vem de encontro exatamente ao que nós estamos trabalhando aqui o tempo inteiro, né? O papel do homem, o posicionamento do homem. Nós temos dito, pastora Fabiana, nesse período todo, que Deus está levantando o exército nesses dias. E quando Deus convoca, é como a pastora frisou bem, Deus convoca homens, adultos, pessoas maduras, né? Porque nós precisamos enfrentar, nós já estamos numa guerra. Alguns ainda não se aperceberam disso, né? Ainda não entenderam que estamos vivendo uma guerra. E a pastora traz bem a palavra, né? Quando ela diz, Deus não está chamando crianças, Deus não está convocando pessoas imaturas, Deus está chamando pessoas maduras, né? Devemos nos posicionar. A palavra ela é tremenda, pastor. A palavra é tremenda, pode ensinar. Exatamente. E assim, Deus ele confia a Davi, mesmo sendo um menino de idade, mas Deus sabia que ele era um homem de verdade, né? Então, às vezes a gente não entende o deserto que a gente passa, né? E Moisés, ele ficava o tempo inteiro no deserto. Moisés cuidava das ovelhas do seu pai, cuidava dos queijos do seu pai. A maior parte da vida de Moisés foi menino no deserto, sozinho, com Deus e as ovelhas. E a gente vai ver que ele adquiriu no deserto uma maturidade que os irmãos dele, sendo soldados, tendo corpo físico de soldado, né, mente para a guerra, eles não teriam a capacidade, não tiveram a capacidade de ver os filisteus, de olhar para os filisteus, de olhar o gigante, e mesmo com toda aquela força
que aparentava ter, eles não tiveram a atitude de um homem, mesmo tendo a aparência de homem, que às vezes a gente vê, a gente olha, a gente julga pelo aquilo que a gente vê. E é o que o pastor Gênito leu no início, que a gente não vive mais por vista, a gente vive por fé. E o que os soldados de Saul naquele momento, eles estavam vivendo por vista. Aí chega Davi e fala assim, não, eu vivo é por fé. Eu matei urso e leão, então eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi faz é ele levanta a voz no meio de uma guerra anunciada, onde tanto o rei, que era o líder maior, quanto todos os soldados e a população estavam amedrontados. Uma guerra que duraria pouco tempo, se estendeu por alguns dias, sendo massacrado por medo. Psicologicamente, eles estavam sendo atacados e psicologicamente eles estavam presos dentro de um único lugar, aonde Davi vem, né? Eu costumo dizer que Davi era mineiro, porque Davi estava carregando queijo, levando queijo para os seus irmãos, aí chega lá e fala assim, uai, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, assim, Davi, ele nos dá um exemplo aqui de que você pode ser menino, você pode ter pouca idade. Esse menino aqui é de ter pouca idade, mas você pode ter um caráter de um grande homem de Deus. Agora, o que nós estamos vendo no nosso mundo de hoje, nessa nossa geração de hoje, é que os púlpitos estão sendo cheios de meninos. Por quê? Porque tem muito talento. Sim. Cantam muito, pregam muito, né? E o nome é propagado, e o nome se torna grande, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, quem nasce grande é monstro, né? E a gente vai vendo que a igreja, né? Nós, eu não vou dizer a igreja, nós somos, né? Nós colocamos essas pessoas lá em cima, e aí depois a gente vê os escândalos acontecendo, né? Porque eles não têm maturidade para estar no púlpito naquele momento. Não estou dizendo que a pessoa que está lá não teria capacidade, mas naquele momento ele ainda não está forjado. Ele não passou pelo deserto como Davi, né? Às vezes a pessoa pensa que o deserto é lugar de sofrimento. Não, é escola. Deserto é escola, é faculdade. E você só consegue sair de lá formado. Se você sai no meio do tempo, se você desiste, você não está forjado para aguentar uma guerra, tão pouco para subir num púlpito e suportar, porque a pressão é grande. Moisés subsistiu até então porque ele era um homem forjado, também viveu no deserto muito tempo, né? Teve o seu momento de preparo, né? Tinha uma esposa, tinha 2 filhos e tinha um genrão, ó, entendeu? E ele deu ouvido, né? Graças a Deus ele deu ouvido. E aí ele entendeu que com a administração ele conseguiria estar com a sua vida espiritual e material pareada. Que eu não posso ser muito espiritual, né? E nem muito material. Eu tenho que ser o equilíbrio. Quando o salmista Davi vai falar para a gente assim, sobre a corça, né? Como uma corça anseia por água, né? Assim eu tenho sede de Deus. Essa passagem vai nos informar que a corça ela tem a capacidade de correr, de se alimentar, e ela não corre com velocidade, ela corre com elegância. Existe ali o equilíbrio. Eu vou fugir da raposa, mas eu vou fugir com equilíbrio. Eu vou vencer essa guerra com equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa impressionante. E só tem o equilíbrio, pastor Gênito, um homem de verdade. Só tem o equilíbrio, uma mulher de verdade. Mas até você chegar lá, você tem que passar por muitas perseguições. Foi assim com Paulo. Paulo perseguiu, depois foi perseguido, mas Deus tinha um propósito na vida dele. O Salomão vai dizer para mim que debaixo do sol tudo é vaidade, mas tudo tem um propósito. Então, sim. assim,
ser homem de verdade, ser homem máximo, né? Eu preciso ter capacidade, eu preciso ser temente a Deus, eu preciso ter a verdade de Deus em mim e eu preciso aborrecer a avareza. Amém, glória a Deus. É isso Meu, aí. pode falar, Mundo, que eu falo muito. Me ajuda aí. Não, tá perfeito, tá uma benção, tá muito gostoso ouvir, pastor. E eu acho interessante, quando você fala sobre Davi, sobre Moisés, é que tem um elemento sobrenatural nisso tudo, que é a coragem, né? Esses tempos nós vemos conversando que a coragem é algo que vem de fora, né? É Deus quem nos dá essa coragem. E era interessante ver a coragem de Davi e Moisés, que andava com tanto medo, chegou a fugir, de repente ele é revestido de coragem, né? Então é isso mesmo. Na verdade, nós precisamos ter coragem. Eu gosto quando essa mensagem que a pastora traz, ela fala profundamente, principalmente quando o homem é exigido a assumir o seu papel, né? Não existe essa coisa do machismo, não existe essa coisa de um melhor do que o outro. O que existe é o propósito de Deus. E tudo vai acontecer por causa do propósito dele. Então é bom que possamos assumir os nossos papéis, né? Eu sempre digo Verdade. que um homem bem estruturado, bem casado, ele vai vencer. Porque ele é bem casado, ele tem uma companheira que vai fazer dele um vencedor. Ele não vence sozinho. O homem, ele não é homem completo se ele estiver sozinho. Ele precisa de uma companheira. E tudo isso a gente vê na nossa experiência de vida, né? Eu tenho 28 anos de casado e, é interessante, né? Quando a gente é solteiro, quando a gente é menino, a gente tem uma cabeça. Mas quando a gente vai vivendo a experiência da adversidade, do deserto, do chamado, do que é o amor, do que é estar diante de Deus, do que é enfrentar o inimigo, do que é ver a sarça arder, né? Eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando aqui já viram o sobrenatural. Tem até uma pesquisa que fala que as maiores experiências sobrenaturais acontece dentro de casa. As pessoas experimentam os milagres em casa, na maioria das vezes. Então, todos nós tivemos um momento de milagre, de sobrenatural. Então, eu gosto dessa mensagem que traz, exortando o homem a assumir o seu papel, porque o mundo de hoje tem a necessidade que o homem tenha coragem, que ele assuma, para que possamos vencer essa guerra que estamos nela, né? Não ficar vencendo batalhas, mas vencer definitivamente a guerra mirando a vida eterna, né? Sim. O mais interessante que o irmão comenta aí sobre coragem, né? Dentro do texto que a gente leu, vai falar assim, homens de verdade, né? Jetro falando assim, procure homens de verdade. E quando eu sempre gosto de pesquisar, e aí eu fui pesquisar e eu vi que essa palavra verdade, no original hebraico, ela quer dizer que é firmeza, fidelidade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Ou seja, um homem constante. É isso que Jetro está falando para Moisés. Ó, procure homens de fidelidade. Procure homens com firmeza, né? Procure homens com a certeza de quem eles servem, de quem eles são, né? E assim, a estabilidade que o homem tem, ele acaba passando. Então, aquilo que o homem ele vai passar. Por isso que é importante um esposo, um pai, né? Um líder, seja ele de onde for, ele precisa ter isso com ele. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um homem de verdade. E esse homem de verdade, no original hebraico, quer dizer isso. Um homem com firmeza, um homem fiel, um homem cheio de certezas, cheio de credibilidade, que ainda tem isso. Existem muitos homens aí que se ditam serem homens
e eles não têm crédito. Por quê? Porque eles não passaram essa certeza, não passaram esse equilíbrio, essa verdade. E quando o Jethro fala homens de verdade, no hebraico ele está querendo dizer isso, ó, procure homens de constância. Eu tenho uma pregação que eu guardo comigo, que eu já trouxe ela em algumas vezes, em algumas oportunidades, e que fez efeito em algumas pessoas, que eu vejo pessoas, em alguns testemunhos, dizerem, até o pastor Marco disse na quinta-feira, eu sempre lembro da Fabiana pregando, seja firme e constante, ou seja, seja uma mulher de verdade, seja um homem de verdade, seja um pai de verdade, seja um pastor de verdade, seja um marido de verdade, seja um negociador, um comerciante de verdade. Isso é uma coisa que é global, né? Deus deu para o homem. Deus deu para o homem a coroa, ó. Deus deu para o homem uma autoridade. E aonde você tem autoridade, não é necessário o volume da voz, né? A gente, às vezes, auxilia que a autoridade está no volume da voz. E não é no volume, nem da voz, nem tampouco de força alguma. Deu para os irmãos entenderem? A autoridade está em mim, embutida por Deus. Eu estou debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Palavra divina, palavra de Deus, que eu serei um homem e um homem de verdade. Quando Deus ele fala isso para mim, ele está dizendo agora é só você seguir. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra em hebraico, ser homem de verdade, ela me deixou assim maravilhada. É como se Deus estivesse falando para mim, Fabiana, seja uma mulher de verdade, seja uma mãe de verdade. Nós vemos hoje os escândalos, né? E muitas famílias fraquejadas porque falta uma mãe de verdade, um pai de verdade. E dentro de um relacionamento, de um casamento, né? Existe sempre assim, em muitos lares, que o pai joga para a mãe e a mãe joga para o pai. Nós não estamos vivendo um jogo, não. Isso não é um jogo, isso é realidade. Nós estamos em guerra 24 horas por dia. E não adianta jogar. Aqui não é jogo de ping-pong, não. Joga para um, joga para outro. Não existe isso. Nós temos o exemplo da própria Maria e do próprio José. Jesus se perde deles. O que eles fazem? Eles vão procurar junto Jesus. E aonde Jesus estava? Jesus estava com 12 anos dentro da missão que Deus tinha dado para ele, o Pai Celestial tinha dado para ele. Então ele embutiu que ele já precisava começar a fazer alguma coisa de diferente. Então assim, José e Maria perdem Jesus. Isso pode acontecer em qualquer lar. Em qualquer casa, alguma coisa pode acontecer em qualquer lar, em qualquer casa, mas quando eu não jogo a culpa no outro, eu simplesmente dou a mão. O que acontece quando eu faço isso? Eu cumpro o que está escrito lá em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união a gente faz o quê? A gente acha Jesus. Em união a gente faz o quê? A gente vence qualquer guerra e qualquer batalha. Entendeu? Amém. Isso começa dentro de casa. Culto começa dentro de casa, né? A sua vida começa dentro da sua casa. Então, dentro da sua casa, além da sua autoridade que está sobre você embutido como homem, como pai, como esposo, como marido, está também o quê? A proteção do Senhor. Então eu preciso tomar posse dessa palavra. Às vezes a gente fica só olhando o que a notícia diz, a gente fica só olhando com esses olhos naturais. Eu preciso não viver por vista. Eu preciso, já deveria ter começado há muito tempo a viver por fé. Amém. Glória a Deus. E sem fé Amém. é impossível agradar a Deus. Amém. Amém, amém, é isso mesmo. Olha, você falou coisas importantíssimas, por exemplo, a questão da autoridade, né? Cada um tem que exercer o seu papel com autoridade, não autoritarismo, mas uma autoridade que a palavra nos dá, né? Como você frisou.
E é importante aprendermos a palavra, né? Pegando um gancho aí no que você falou, pessoal, é por isso que nós não podemos faltar à escola bíblica, porque a escola bíblica traz esse entendimento de autoridade, como ter uma autoridade de Deus na nossa vida, né? Eu costumo dizer que o melhor presente que um pai dá para os filhos é uma mãe, porque ele precisa garantir que ela possa desempenhar bem o papel dela, de ser mãe, né? E lendo os comentários aqui, a irmã Marisa falou que Davi era de atitude e a pastora Miriam diz que o pai deve ser exemplo em tudo, o Senhor agrada. Verdade, devemos ser. Mas uma coisa interessante, pastora, é que nós estávamos conversando aqui, em algumas lives passadas, e a palavra era: se andarmos na luz, teremos comunhão um com o outro. E o problema é que às vezes não há transparência. Às vezes as pessoas não andam em trevas, andam mesmo dentro da igreja, as pessoas. Alô, Exato. você está aí, pastora, Ouvindo, tá, né? Ah, estou tá. aqui. Passei que você saiu. Elas Não. não andam na luz, porque quando nós andamos na luz, a comunhão é inevitável. Então, uma dica para o casal, para o homem e para a mulher, é que andem na luz. Nós, homens, devemos ser transparentes com as nossas esposas, com os nossos próximos, para que eles sintam o que o pastor Fabiana está dizendo, confiança em nós, veja a autoridade em nós. A autoridade está muito ligada em andar na luz, que a pessoa ela vai poder ver quem é você, né? As coisas invisíveis competem a Deus. As coisas dos homens têm que ser visíveis, as boas obras, as boas atitudes, os bons testemunhos, os bons comportamentos, né? Então, é isso que a pastora está dizendo. Espero que eu esteja corroborando com a mensagem da pastora. Eu Mas creio está que... corroborando sim. Eu só vou deixar aqui, não sei se já está terminando, gente, Ah, um versículo lá, Jó 1:1, sim. que vai dizer assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A gente Aleluia. tem muitos exemplos na Bíblia, e eu gostaria de citar o nome fora do que a Bíblia diz, como pessoa, né? Eu gostaria de citar Billy Graham. Ele fez um diferencial porque ele entendeu o chamado, ele assumiu uma posição de homem, um homem de verdade, ele era um excelente pai, tanto é que você vê os filhos, né? Quem não conhece, procure ver a história de Billy Graham, tem a sua filha e o seu filho são responsáveis por algumas organizações que ele fez, e o mais interessante é que Billy Graham, ele nos deixa um exemplo de que é necessário vencer a guerra, vencer a situação, as condições, mostrando quem você é. Você é Amém. quem? Eu sou um homem de verdade. Eu fui chamado para ser evangelista. Eu fui chamado para levar a palavra. E ele tomou posse disso, né? Ele vestiu a camisa, literalmente, né? E ele vai e anuncia o evangelho, porque nós estamos falando aqui de homem máximo, é você ser homem máximo dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da sociedade. Quando você consegue atingir isso, o Senhor faz assim, ó, com o seu nome, com o seu exemplo. Então, eu vejo aqui Jó, um homem reto, sincero, temente a Deus, que desviava-se do mal. E eu posso ver, pelas histórias que nós temos, né, pelos estudos que nós temos, Billy Graham. Ele foi um grande homem de Deus. Ele tinha o seu pai como exemplo e ele seguiu. Ele ouviu e ele seguiu, né? E nós sabemos que tudo tem um tempo, né? Então, aproveite esse tempo que Deus tem te dado. Não perca tempo, aproveite o tempo para você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque, como o tempo diz, né, nós temos um tempo.
para sobreviver aqui na Terra. E a Bíblia vai dizer que 70 é só enfado e cansaço. Então, aproveite enquanto você ainda não tem 70. Porque depois de 70 é mais difícil. Então, não deixe de fazer, não deixe de ser. Se não é, procure ser, porque ainda dá tempo. Enquanto a vida há esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele está à porta, ele está voltando. E eu preciso executar aquilo que ele me deu para fazer. O que ele me deu para fazer, além de ser homem de verdade, mulher de verdade, é ser servo. Servo. Sendo servo, eu vou executar uma tarefa excelente. Amém? Amém. Glória a Deus. Ótima palavra. Precisamos de mais tempo, tem que ser 2 horas. Exatamente, mas foi bom, estava maravilhoso e cedemos o nosso tempo exatamente porque está maravilhoso a palavra maravilhosa, pastor. E a filha do Billy Graham, ela fala que só acredita que o pai dela tinha defeito porque a Bíblia fala que não tem homem perfeito. Por isso que ela acreditava que o pai dela não era perfeito. Porque ela Eu acho a história dele muito linda. Né? Pastora, chegamos ao final de mais uma live abençoada. Muito obrigado. Meus parabéns. Que o Senhor continue te abençoando. Agradeço. Essa ferramenta que você tem sido no reino, cuidando das mais diversas pessoas. A gente sabe que vida de pastor e de esposa de pastor não é fácil. Eu valorizo demais, né, as lideranças pastorais. Eu como irmão Giniton que sou, eu gosto de valorizar a liderança, porque o papel da liderança é um papel muito difícil. Cuidar das ovelhas, ser uma árvore frondosa não é fácil. Então eu agradeço você, te dou os parabéns pelo seu aniversário e gostaria que você orasse terminando essa live. Mas antes de terminar a live, você dá o endereço lá do Califórnia 2. Bom, vamos lá então. Califórnia, pastor Marcos, sendo o pastor local dirigente, se localiza na rua Coronel Antonicia, número 189, né? Estaremos agora nesse sábado, amanhã à noite, com o culto de jovens. Você é nosso convidado, compareça. Deus tem uma bênção para você. Presença de Deus lá não falta. Glória a Deus. Caiu aqui o telefone. Posso orar, né? Pode orar. Soberano e eterno Deus, digno de abrir e desatar os 7 selos, tu que vives e reina para todo sempre, está à destra do Pai a interceder por nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por alguns minutos que aqui passamos, Senhor, nos congratulando com a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra. Que Tu possa, nesta hora, Senhor, em cada coração, brotar, Jesus querido, o desejo de sempre melhorar. Sempre melhorar. Amanhecendo, Senhor, uma nova mulher, um novo homem, vivendo o dia, Senhor, que estará chegando como um novo homem e uma nova mulher. Senhor, nos abençoe, nos guarda, nos livra e nos dê, Senhor Jesus, cada dia capacidade e condição de permanecer de pé, não apenas sendo ouvinte, mas sendo praticante. Esta é a oração que eu te faço nesta hora e te agradeço, em nome de Jesus, lhe pedindo, Senhor, só mais uma coisa, que tu venha abençoar os homens desta região. Os homens, Senhor Jesus, querido, do Califórnia 1, do Califórnia 2, do Dom Bosco, do João Pinheiro e todo o bairro ao nosso redor. Nós assim te entregamos todos os homens, em nome de Jesus, na palma de suas mãos. E eu sempre digo, Senhor, que estar na palma de suas mãos é melhor do que hotel 5 estrelas. Por isso, Senhor, eu creio que tu hás de fazer, aleluia, e o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, tem aqui a Carmen, que é do Rio de Janeiro, diz que já foi no Califórnia. A Priscila falou que o coração dela está no Califórnia amanhã. Abraço para a Denise. É isso aí, gente. E eu gostaria de pedir a Deus também para continuar abençoando a vida do Tarek, que o Tarek está em recuperação, né,
O menino batendo recorde de cirurgia e está atravessando o deserto dele, mas a vitória está próxima e eu vejo assim algo extraordinário acontecendo na vida dele. Em breve ele vai poder ministrar a nós aí, né? Eu vi na internet que a esposa dele, alguém organizou uma ação entre amigos, depois eu vou compartilhar com os irmãos aqui na live. Pessoal, muito obrigado ao pessoal do Rio de Janeiro, obrigado cada pessoa maravilhosa que esteve aqui na live, só povo lindo de Deus. Agradeço o pastor que está aí presente também. E até amanhã. Amanhã a Priscila, a doutora Priscila, vai estar conosco, ministrando. Amém. Então, até amanhã, se Deus assim permitir, gente. Abraço, viu? Obrigado, A paz não é pastora. para todos, nada. Deus abençoe. Obrigada. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.